nos termos do precedente regimental número 43/2007, dou por aberta a reunião de instalação em ambiente híbrido da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pela Resolução número 1512/2020, com a finalidade de investigar e apurar os fatos que constituem a denúncia da existência de um grupo chamado Guardiões do Crivella. Esta comissão parlamentar de inquérito está constituída pelos senhores vereadores Tereza Berger, Dr. Jorge Manaia, Felipe Michel, Hinaldo Silva, Átila Nunes, como membros titulares, e Paulo Pinheiro como membro suplente. Coube a mim, por ora, a condução dos trabalhos desta CPI, por atender ao critério estabelecido no artigo 63 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Vamos proceder à eleição do presidente desta comissão parlamentar de inquérito. Cada vereador presente manifestará seu voto no microfone em voz alta. Eu vou propor o meu nome para presidente desta CPI, considerando que em 99% dos casos nesta casa, quem propõe a CPI normalmente preside a comissão. Então, eu coloco em votação. Posso manifestar meu voto? Sim, por favor. Bem, assim como também já foi na reunião da parte da manhã, na CPI do QG da propina, repetirei o que eu falei lá, né? Acompanho, seguindo a tradição aqui da casa, o que é de costume, meu voto vai para quem é signatário da CPI, do pedido de CPI. Dessa forma, do mesmo modo que lá votei pela presidência do Dr. Manaia, então nessa, né, seguindo esse mesmo critério, que não é só meu, né, que eu aprendi muito bem aí na casa, voto na vereadora Tereza Berger. Obrigada, vereador Átila Nunes. Ouvindo os demais, por gentileza. Posso fazer a votação? A minha votação é no vereador Dr. Jorge Manaia, para ser o presidente da CPI. Vereador Jorge Manaia, por favor. Me autoindico. Vereador... Só. Não, Hinaldo Silva. Vou acompanhar o voto do Felipe Michel, o voto para presidente dessa sessão, o vereador Dr. Manaia. Ok. Não ganha cabe a maioria. Voto, o suplente não vota, não é isso? E falta o vereador Paulo Pinheiro. O vereador Paulo Pinheiro não vota porque é suplente. Não vota. Muito obrigado pela informação. Obrigada, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Eu lamento profundamente que, mais uma vez, nós tenhamos uma CPI chapa branca, mas eu confesso aos senhores que eu não vou me estressar com isto. Hoje estou, assim, numa paz absoluta. Anteontem foi o dia do perdão e eu ainda estou sob os efeitos dos fluidos positivos do toque do chofar. Então, eu não vou absolutamente, de maneira nenhuma, me estressar em relação a esta questão. Considero absurda. Mais uma vez, a manipulação do governo fica mais do que clara, mas é como eu já disse antes, vivemos numa democracia e temos que respeitar o voto da maioria. E claro que eu vou respeitar, não vou aqui me opor, apenas deixando muito claro que eu espero que os senhores, o senhor presidente, ainda não elegemos o relator, mas que o senhor presidente possa conduzir esta CPI apurando os fatos com muita responsabilidade, com muito critério, para que nós não tenhamos, mais uma vez, que ficar muito mal esta casa, que já está tão desmoralizada diante da opinião pública, que, mais uma vez, ela não venha a ser desmoralizada em função da falta de compromisso, e eu afirmo isto,
da falta de compromisso dos membros desta comissão. Então, tudo bem, está eleito o presidente, o vereador Jorge Manaia. Pela ordem, presidente, eu queria parabenizar a vereadora Tereza Berger por estar vivendo essa sensação de bem-estar do perdão, né? A mágoa, ela apodrece os ossos. E quando a gente se liberta da mágoa e se perdoa, a gente vive bem. Então, parabéns, Tereza Berger, por estar liberando esse perdão que só faz bem a senhora mesma. Eu confesso ao senhor que eu não estou liberando perdão. Eu perdoei e fui perdoada nas minhas falhas. Claro, sou um ser humano e, como todos os seres humanos, cometo falhas, cometo erros, mas absolutamente no que se refere à condução deste trabalho e à proposição do meu nome como presidente, eu não estou pedindo perdão a ninguém, tá bom, vereador Hinaldo Silva? Eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador eleito, vereador Jorge Manaia. Por gentileza, vereador. O senhor passa para cá. O senhor passa para cá, eu vou assumir uma outra cadeira. Não, por favor. Fica aí. Não há necessidade, não. Muito agradecido. Agradeço a gentileza, a senhora, como sempre, uma pessoa muito gentil, né? Não poderia deixar aqui de fazer palavras elogiosas à Vossa Excelência, que é uma vereadora extremamente combativa e que sabe reconhecer um processo democrático. Isso é extremamente valoroso, só cresce diante do parlamento um posicionamento nobre como o seu de reconhecimento dessa parte. Novamente, lhe digo, considero a senhora uma vereadora das mais combativas, das mais competentes da Câmara Municipal, e só tenho realmente elogios e apreço por Vossa Excelência. Muito obrigada, vereador. Vamos proceder agora à eleição desta comissão parlamentar para relator, tá bom? Cada vereador, por favor, se manifeste quanto ao relator. Senhora, primeiro. O meu voto para relator é para o vereador Átila Nunes. Bem. Primeiro, endosso as palavras do vereador Dr. Jorge Manaia. Com certeza, estaria em boas mãos também se a vereadora estivesse sido eleita como presidente da comissão, mas volto a exaltar também o trabalho do vereador Dr. Jorge Manaia. Isso é uma opção, é democracia, conforme a senhora falou, tem que ser respeitada. Gosto bastante também do vereador Átila Nunes, quem eu respeito, tenho um carinho, mas o meu voto para relator vai para o vereador Hinaldo, como relator, o meu voto. Eu também indico o vereador Hinaldo Silva. Sendo assim, eu indico a mim também, mas eu quero mais uma vez me retratar aqui com a vereadora Tereza Berger, eu sei da competência da senhora. Quando eu disse do perdão, vereadora, é que é muito difícil a gente mesmo se perdoar. A coisa mais difícil é a gente se perdoar, entendeu? A gente erra toda hora, mas para a gente mesmo se perdoar que é muito difícil. E a senhora encontrou esse perdão da senhora mesmo se perdoar, isso que eu quis falar. Vereador, eu acho que nada dignifica mais o ser humano do que perdoar e saber perdoar e pedir perdão também. Tá bom, parabéns. Tenho certeza que o presidente doutor Manaia vai, com muita propriedade, presidir essa sessão. E eu, como relator, que me elegeram, eu vou, com toda a transparência, também fazer o relatório dentro de tudo aquilo que a gente vai apurar. Obrigado, então. Presidente Manaia. Voto do Átila. Voto do Átila. Voto do Átila, vereador Paulo Pinheiro. Desculpa. Vou aguardar. Vai ser rápido, pode deixar. Obviamente que agradeço a confiança da vereadora Tereza Berger. Lamento profundamente que a vereadora Tereza Berger não irá presidir esse trabalho como signatário. É rompido aqui, né, que fique também na memória da Câmara, que foi rompida aqui uma tradição tão respeitada, né, em praticamente todas as CPIs. Lamento profundamente, né, que isso esteja acontecendo. Então, assim, para registrar o voto, acredito que até para
ampliar a transparência dos trabalhos, que pelo menos a relatoria não pertencesse à base do governo. Então, eu voto, né, em mim mesmo, mas só vale aqui a ressalva em um alerta, né? Ou seja, hoje temos aí um prefeito condenado, né, inclusive com o Ministério Público entrando pedindo a impugnação da candidatura dele, graças a um relatório em paralelo, né, apresentado inclusive pela vereadora Tereza Berger na CPI da Conlurb, né? Então, só fica aqui a lembrança que os trabalhos, né, independente né, de uma aprovação de um possível relatório aí por uma maioria, um relatório alternativo ele também tem muita força e muito poder perante a justiça. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereadora Tereza Berger. Presidente Manáia, eu queria... Posso manifestar, vereador Leonardo Neto? Pode, vereador Paulo Pinheiro. Posso falar? Eu não ouvi. Seu microfone está baixo, Manáia, não estou ouvindo. Sim, senhor, pode falar. Posso falar? Obrigado pela... Eu queria só utilizar esse momento rapidamente para lamentar profundamente a impossibilidade do meu voto. Meu voto, evidentemente, seria para a vereadora Tereza Berger e para o relator Átila Nunes. E pedir, lamentar tudo isso, lembrar só para o vereador Reinaldo que nessa mesa hoje, acho que a gente falar em perdão não é o local correto para a gente falar em perdão, é essa mesa da CPI. Mas eu queria só pedir ao presidente que eu tenho alguns pedidos para a comissão, como é que eu posso fazer um programa para ser apresentado, como é que eu posso fazer isso como suplente, se há possibilidade de os senhores receberem algumas sugestões minhas em relação à CPI. Pela ordem, presidente, eu poderia fazer outra palavra? Sim, vereador. Deixa eu só responder ao vereador Paulo Pinheiro. Tá? Suas considerações serão bem-vindas. O senhor pode colocar no grupo lá dos vereadores. Eu criei, né, tanto com os membros titulares quanto com os membros suplentes. Sabemos plenamente que relatório paralelo pode ser apresentado. Isso é característico de um regime democrático de direito. Né? Ninguém é obrigado a seguir, né, ao parecer do relator ou pelo voto da maioria. Que fique bem claro que em qualquer CPI todos têm o direito de apresentar voto em separado. A vereadora Tereza Berger, inclusive, né, solicitou da minha pessoa austeridade na condução do serviço e pode ter certeza que assim será. Né? Eu já conduzi CPIs anteriormente, mesmo sendo da base do governo Eduardo Paes, com resultado e que até me custaram caro. Né? Nessa também já presidi CPIs com resultados positivos com relação, por exemplo, à ciclovia. Presidi não, mas fui relator da CPI da ciclovia. E não tenha dúvida de que vai ser, né, conduzido com toda a seriedade que o processo merece e o respeito que o povo merece. Vereador Leonel Brizola, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado pela oportunidade. Eu só tenho uma questão de ordem. Agradeço a oportunidade de poder falar. É quanto à questão da relatoria. Me há uma dúvida. Porque se é os conselhos de bispos que escolhem os candidatos da Universal, os candidatos não têm autonomia, são escolhidos pelo Conselho de Bispos da Universal, logo o bispo Hinaldo não poderia ser o relator, porque ele jamais vai poder votar contra o Crivella, a própria igreja, ou apresentar um relatório contrário, senão ele é afastado ou até mesmo expulso da igreja e do próprio mandato. Então me parece uma contradição nesse sentido. Eu acho que seria muito melhor para, inclusive, o governo, que se escolhesse outro, que não seja e não tivesse esse vínculo. Esteja à vontade, vereadora. Questão de ordem agora. Vereador Brizola, eu só queria dizer a Vossa Excelência que, independente de não ser relatora desta comissão, é evidente que eu vou apresentar o meu relatório em separado, meu voto em separado, quase certo que vai acontecer isso, e faremos um relatório à parte com toda a certeza. Foi exatamente o que eu falei. Quanto à sua questão de ordem, vereador Brizola, por exemplo, né, vamos dizer, se o relator fosse da oposição, obviamente que também poderia ser acusado de parcialidade, né? Nós sabemos, né? Infelizmente ou felizmente, o regime democrático permite isso, né? Que nós estejamos numa base, mas que aqui tenhamos que julgar com isenção da mesma forma que um juiz tem que se julgar, né? Fazer qualquer julgamento com isenção, né? Vossa Excelência me conhece, acho que eu também lhe conheço e tenho maior apreço e respeito, mas se nós formos levar nessa linha de pensamento,
a CPI terá que ser composta exclusivamente por pessoas da oposição, com o presidente da oposição, o relator da oposição e os outros 3 membros da oposição, inclusive a suplência da oposição. E não é assim que funciona, não é assim que a lei permite. E era essa a minha questão, né, que eu tinha para falar para Vossa Excelência. Mais alguém quer fazer uso da palavra, por favor? Então, presidente, deixa eu falar. Gostaria também. Deixa eu me posicionar, porque o Leonel Brizola, ele parece que esquece das coisas. Porque quantas vezes eu votei aqui projetos contra o prefeito a favor de projeto do Raimon, do Tarcísio, inclusive projeto da saudosa Marielle Franco, e era contra o executivo. E eu votei porque entendia que aquilo era o melhor. Então, aqui vai ter toda imparcialidade. Você pode ver nas minhas redes sociais que eu comecei a campanha sendo perguntado pelo Jornal Globo, porque eu não coloquei na minha rede social o executivo. Então, são coisas separadas, cada coisa é uma coisa. A gente está aqui não como bicho da igreja, a gente está aqui como vereador do povo. E isso aí a gente tem feito nesses 4 anos. Pode ficar tranquilo contra isso. Obrigado, vereador Reinaldo. Assim seja. Poderia usar uma palavra durante 3 minutos? Sim, esteja à vontade, vereador. Depois você me dá mais 1 minuto, Manaia, por favor. Obrigado. Sim. Eu fui prefeito 3 vezes, 12 anos, de série de CPIs. E quem primeiro assinava qualquer CPI contra mim era o meu líder. Na hora que se abria uma CPI, eu mandava o meu líder assinar para que a CPI esclarecesse. E mais ainda, a CPI a nível municipal não tem poder para abrir ação. Ela registra, é um relatório que, em geral, se encaminha ao Ministério Público, mas ela não tem um poder próprio. Aliás, devia ter. A Constituição brasileira devia dar às CPIs municipais o mesmo poder que tem as CPIs estaduais. É uma pena que não seja assim. Mas isso leva o prefeito, no meu caso, que tive alguma experiência, a deixar as CPIs à vontade, porque ela mais produz notícias de jornal. Ela não produz uma ação efetiva. Era isso, presidente. Muito obrigado. Posso fazer um comentário sobre a fala do Esteja à vontade, vereador. colega vereador César Maia, nosso prefeito? Prefeito, eu entendo que deveria ser sempre assim, como o senhor acabou de colocar, o senhor sempre pedia ao seu líder para que ele assinasse a CPI. Até porque é uma forma, não é, de investigar os fatos, e se a gente não deve, por que temer? Por que esconder? Então, acho que a posição, mais uma vez, o meu apreço por Vossa Excelência, em especial por esta manifestação sua. Eu também entendo assim, eu acho que a CPI ela é constituída com a finalidade de investigar, de apurar a verdade. É isso. Bom, Posso? Não, sim, Paulo, pode ter vontade, vereador. Eu deixei só porque a vereadora ia responder ao vereador César Maia. Acho que essas informações, essas conversas que nós estamos tendo aqui são importantes para a gente entender. Não há uma briga aqui, dizer que é oposição, não é nada disso aqui. Eu acho que a gente tem que... São fatos graves. E essa questão de CPI, a complicação, eu presidi também uma CPI na casa, foi a CPI do Prev Rio, e no final o problema exatamente foi esse. O relator foi o... Congelou. O nosso companheiro utilizado, só que no final o relatório dele terminava na Câmara, ou seja, a importância, como disse o vereador César Maia, que as CPIs precisam ir para o Ministério Público, o relatório oficial dessa CPI morria dentro da sala da CPI. Exatamente essa é a nossa preocupação, porque sabemos da importância do que for avaliado, e é por isso que eu estava solicitando que tivéssemos uma relatoria que fosse uma relatoria da oposição para que equilibrássemos. Por isso, lamento profundamente, como disse antes, que nós não tenhamos essa divisão. É democrático, mas cabe lamentar que isso aconteceu. Espero que a gente produza um relatório, ou um relatório separado também, e que esse relatório seja enviado ao Ministério Público para que ele faça o uso, como disse o prefeito César, para que a CPI não seja somente notícia para o jornal, que não é esse o intuito que a casa tem quando faz uma CPI. Muito obrigado. E pode ter certeza, certamente o relatório será encaminhado ao Ministério Público. Aliás, todos os relatórios, se os 5 apresentarem relatórios diferentes, serão 5 relatórios, todos encaminhados pela presidência dessa comissão, aliás, como é de costume fazê-lo toda vez que estou
presidindo ou relatando algum procedimento nessa Casa de Leis. Bom, procedendo agora à leitura da minuta, né, da reunião de instalação da CPI Guardiões do Crivella, em 22 de nove de 2020. Né? Perdão, 22 não, a data hoje só tem que ser corrigida. 30, não, 22/9 foi a data da entrada, né? Sim. Para melhor situar os membros dessa comissão parlamentar de inquérito no tempo e no espaço acerca dos fatos e fundamentos que resultam na Resolução 1512/2020, que possui a finalidade de investigar e apurar fatos que constituem a denúncia da existência de um grupo chamado Guardiões do Crivella, representado por servidores públicos do município que atuam nas portas das unidades municipais da saúde para defender o prefeito Marcelo Crivella e impedir críticas à sua gestão, farei um breve histórico do ocorrido até o presente momento. Reportagem exibida inicialmente pelo RJ2 em 31/8/2020 mostraram o suposto esquema criado no âmbito da Prefeitura do Rio, chamado de Guardiões do Crivella, voltado para impedir o exercício da liberdade de imprensa e ainda impedir denúncias de cidadão na área da saúde pública municipal. O modus operandi seria o seguinte: o prefeito estaria nomeando em hospitais municipais, em desvio de finalidade, pessoas que, ao invés de servir ao público, estariam ali para inibir denúncias e impedir que cidadãos falassem com veículos de imprensa nas entradas e arredores de hospitais municipais. Segundo a reportagem, os assessores cumpriam escala na porta dos hospitais municipais e tão logo percebiam que equipes de reportagem entravam ao vivo com algum tema que os contrariasse e interrompiam a reportagem, muitas vezes aos gritos. Após a intervenção, postavam selfies e comemoravam em aparente grupo de WhatsApp, formado para esse fim, no qual a própria reportagem alega um dos números ser do próprio prefeito Marcelo Crivella. Outras diversas reportagens trataram o assunto, vale registrar. Guardiões do Crivella, do MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, vai analisar denúncia de que prefeitura paga funcionários para impedir críticas em hospitais. Servidores públicos e prefeitos podem até responder por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa por impedir reclamações contra hospitais municipais, no site do Globo, globo.com. Enquanto Guardiões do Crivella impedem denúncias, pacientes esperam atendimento por anos. Funcionário do Hospital Salgado Filho conta que o grupo tenta acobertar irregularidades na unidade desde 2018, também do globo.globo.com. Guardiões do Crivella também agem em transmissões na internet para defender prefeitura, do BR Notícias e Yahoo.com. Após denúncia dos Guardiões do Crivella, o prefeito responde citando a Bíblia. Marcelo Crivella ainda não falou oficialmente sobre o esquema promovido pela Prefeitura do Rio, que coloca funcionários na porta de hospitais para impedir reclamações, do ultimosegundo.ig.com.br. É absolutamente incontroverso que não pode o prefeito, sob pena de grave violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, utilizar-se de recursos públicos, servidores municipais comissionados, mediante o pagamento de remuneração significativa para perseguir veículos de imprensa e inviabilizar que o cidadão fiscalize a atuação municipal, precária, ineficiente e sem transparência na área da saúde. Portanto, conforme o artigo 121 do Regimento Interno, foi requerida a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito composta por 5 membros, para que no prazo de 120 dias investigue e apure os fatos aqui narrados. Mesmo tendo por objetivo essa primeira reunião a instalação da presente comissão, acredito que já possamos iniciar os trabalhos, a fim de otimizar o tempo. Para tanto, apresento a deliberação dos nobres edis, membros dessa comissão, 5 requerimentos a saber. Primeiro, ofício ao Ministério Público para apresentar cópia de inteiro teor do inquérito aberto, movido pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, de forma que possamos nortear os trabalhos dessa comissão. 2. Ofício requerendo pedido de cópia da ficha funcional de todos os servidores citados na reportagem. Apresento ofício requerendo os 23 nomes citados na reportagem. E assim que recebermos cópias do inquérito promovido pelo Ministério Público, poderemos apresentar ofício com outros nomes que vierem a ser indiciados. Ofício 3. Ofício requerente à lista com os nomes e números constantes no grupo, tendo em vista que a Prefeitura não nega a existência do referido grupo de WhatsApp, mas tão somente afirma que reforça o atendimento nas unidades de saúde para melhorar as informações prestadas à população. 4. Ofício requerendo cooperação técnica do Ministério Público, como também cooperação técnica do Tribunal de Contas do município e solicitação de servidor de apoio em caráter transitório, de forma que possamos potencializar o andamento dessa comissão. 5º, ofício sugerindo que os membros dessa comissão parlamentar de inquérito tragam na próxima reunião sugestões para o calendário e plano de trabalho,
para que possamos conjuntamente deliberar e traçar uma estratégia de forma que todos os membros possam contribuir com a elucidação dos fatos e que possamos colocar em deliberação um plano de trabalho conjunto que atenda à conveniência e necessidade dos componentes dessa CPI, levando em consideração o momento atípico e pandêmico que estamos vivendo. Acredito que, após o recebimento das informações e documentos requeridos, possamos avançar para a oitiva das testemunhas, momento em que teremos um cenário mais definido, de forma que possamos listar nomes de quem, de fato, possa contribuir com a elucidação dos fatos. Antes de passar a palavra, declaro que espero que essa CPI possa caminhar e atender aos anseios da população, cabendo aqui os ensinos de Platão na criação de uma sociedade ideal, no livro A República, onde o Estado deve reger o princípio da ação em favor da coletividade, como condição para a realização plena da vida de cada indivíduo. Bom, lendo isso, só pergunto se estaria aprovada essa minuta que eu propus aqui. Vereador Manaia. Sem problema. Deixa eu só propor a votação, aí eu já passo para ti agora, Átila, tá? Sim. É justamente sobre isso. Se Vossa Excelência puder, só de forma resumida, porque são 6 itens, é isso? Sim. Então, o senhor poderia só repetir os 6 itens, porque a gente está votando isso. Então, eu queria só confirmar. São 5 itens, na verdade, tá? Ofício ao Ministério Público, cópia de inteiro teor, tá? Cópia da ficha funcional de todos os 23 nomes envolvidos, lista e nome dos números constantes no WhatsApp, cooperação técnica do MP, do Tribunal de Contas do Município e dessa Casa de Leis, né, para fornecimento de funcionários para potencializar o andamento da comissão, e sugerindo, né, que os membros da comissão tragam na próxima reunião já sugestões para o calendário e plano de trabalho. Vereador, como é que o senhor vai conseguir o número do WhatsApp, se você referiu, num dos itens? Nós estamos solicitando tudo isso ao próprio Ministério Público. Ele tem a apreensão dos telefones, ele já tem tudo em mãos, né? Os telefones já foram apreendidos, já tem tudo isso, pois nós temos que solicitar a apreensão. Eu também, vereador Átila Nunes, me perdoe, eu acho que eu interrompi a sua fala. Por gentileza, eu acho que o presidente não se opõe a que o senhor continue, não é? Ele não me oponho, não. Eu interrompi. Não, simples. É porque, por acaso, uma das perguntas era exatamente essa, vereadora. Era porque, quando ele fala a lista dos telefones, era isso. Eu queria entender, porque também tem um inquérito... O MP tem acesso. Na Polícia Civil, não é isso? O MP tem acesso, né? Porque ofereceu a denúncia, a Polícia Civil tem, o Ministério Público tem, todos serão oficiados para que nós consigamos essa lista na íntegra, né? Não apenas que a reportagem pode ter citado apenas 23 nomes, mas pode ser que essa lista seja maior, tenha um número maior de pessoas, né? Então tem que esclarecer quem são e para definir o oitivo. Presidente, eu também gostaria de fazer algumas propostas. Sim, esteja à vontade. Primeiro, eu gostaria que, a partir desse momento, fosse aprovado que todas as quartas-feiras, às 13 horas, nós teríamos uma reunião desta comissão no formato híbrido. Primeiro item. O segundo seria, porque nós acho que temos que agilizar os trabalhos da CPI, até para poder dar uma resposta à sociedade, porque os fatos são muito graves, são gravíssimos. Então, a outra proposta, a segunda proposta, seria a convocação do vereador João Mendes de Jesus para prestar depoimento nesta CPI. A terceira seria a convocação do senhor Ailton Cardoso da Silva, secretário especial da Prefeitura, para prestar depoimento. Quarto, convocação do senhor Paulo Albino Santos Soares, secretário-chefe da Casa Civil, para prestar depoimento. Convocação da senhora Margarete Rose Nunes Leite Cabral, chefe de gabinete do prefeito, para prestar depoimento. Sexto, convocação do senhor Marcos Paulo de Oliveira Luciano, assessor especial do gabinete do senhor prefeito, para prestar depoimento. E sétimo, convite ao senhor prefeito Bezerra Crivella, também para prestar depoimento. Então, eu gostaria
que os senhores analisassem e de colocar em votação estas minhas propostas, que eu entendo serem da maior importância e até para agilizar os trabalhos. Eu acho que nós temos que ouvir estas pessoas, que são as principais envolvidas neste esquema, neste lamentável esquema que envolve os guardiões do prefeito Marcelo Crivella. Bom, em primeiro lugar, né, vereadora, agradeço pela sugestão. Nós já havíamos colocado aqui, né, nessa minuta, o ofício sugerindo que os membros dessa comissão parlamentar de inquérito tragam na próxima reunião sugestões para o calendário do plano de trabalho. Então, essas suas sugestões poderão ser apresentadas na próxima reunião do plano de trabalho, certo? Quanto às reuniões, né, em regime híbrido toda quarta e a convocação, né, tanto de João Mendes quanto a Ailton, Paulo, Margarete, Marcos Luciano, né, e o convite ao senhor prefeito, no momento não vejo perspectiva de vislumbrar êxito agora. Acho que nós precisamos primeiro receber toda a documentação para fazer análise. Foi como eu propus aqui, né? A sugestão de Vossa Excelência, a senhora, serão acatadas, né? A senhora poderá trazer na próxima reunião para a deliberação. No momento eu não vislumbro, né, possibilidade de êxito. Mas a maior contribuição, né, à CPI, eu acho que até ao desenvolvimento dos trabalhos sim, da CPI, estaria exatamente no depoimento, no esclarecimento destas pessoas. Se elas não vão ser ouvidas... Não vão ser ouvidas, vamos dizer o seguinte, não é que Quando não vão ser ouvidas? Exatamente. Primeiro, nós vamos pedir a documentação. Tenho experiência em já ter conduzido CPIs assim anteriormente, inclusive com resultados muito positivos, do ponto de vista tanto de denúncia ao Ministério Público, como inclusive prisão de funcionários que foram omissos, e também com construção de clínicas da saúde da família no governo Eduardo Paes, agora da ciclovia no governo Crivella, e sempre norteei meus trabalhos dessa forma, de uma forma bem jurídica, né? Então, nós vamos, né, propor aqui a votação dessa minuta e todos poderão apresentar na próxima reunião de convocação. Suas sugestões serão recebidas, com certeza, todas elas serão recebidas, mas no momento não vislumbro a possibilidade ainda de fazer, né, já convocar reuniões todas as quartas e de fazer a convocação e o convite, né, dessas pessoas no presente momento, o que não descarta a possibilidade que, diante da documentação que nós venhamos a receber, que os membros deliberem e que isso venha a acontecer. É até provável que isso venha a acontecer em um momento oportuno. Ou então o primeiro item da realização das acho que foi o que eu virei. das reuniões, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 13 horas, está aprovado? Não está aprovado no momento, porque nós vamos tratar primeiro de receber a documentação, né? Se quiser colocar em votação agora, nós podemos colocar. Tá? Olha, eu, por exemplo, eu estou em desacordo, não concordo com essas previsões agora. Concordo que nós vamos recebê-las futuramente, né? E que pode acontecer. Na próxima, né? Felipe, você concorda que seja? Não. Na próxima, quando? No dia 1º de janeiro, presidente? A data será definida e será colocada no grupo dos vereadores que foi criado hoje, vereador. Presidente, eu lamento profundamente, Nós já pedimos a documentação, solicitamos a documentação. Eu gostaria, mas bota em votação. Eu queria Sim, colocar em votação, Manaia. Eu estava colocando em votação. Eu estava colocando. Pois é, tem que Aliás, ser o Felipe já tinha votado favoravelmente. É que Vossa Excelência já está dizendo que não acontecerá, é só formalizar, vamos seguir os trâmites. Então, gostaria de votar favoravelmente, né? Os documentos serão analisados. Os documentos serão analisados, com certeza. Eu tenho... Pode ter certeza, eu tenho experiência com condição de... Não é questão de certeza ou não, é só proceder como é formalidade de qualquer CPI. Nesse momento, eu não vislumbro isso. Coloquei uma minuta em votação. Essa minuta foi aprovada pelo vereador Felipe Michel, por mim. Vereador Mas a proposta da Tereza não está em votação, não pode entrar a proposta da Tereza em votação. Vamos colocar por ordem, né, Leonel? Eu apresentei a proposta, essa proposta... Claro. Ela está sendo colocada em votação, logo em seguida vou colocar a proposta da vereadora Tereza, em votação também, é democrático, é legítimo, sem problema algum, já estava colocando ela em votação.
Tá certo? Então, quanto à minuta apresentada... Vossas Excelências estão de acordo? O vereador Felipe Michel já declarou que está de acordo. Eu estou de acordo. Vereador Bispinaldo. Estou de acordo, doutor Manaia. Então, vereadora Tereza Berg. Vereador, eu não Minuta. votei. Estamos votando a sua minuta. Sim, a minha minuta. Estou de acordo. Está de acordo, vereador Átila Nunes? Eu só queria fazer um adendo. Vossa Excelência fala, né, de solicitar algumas das informações ao Ministério Público. Eu só queria que também fosse solicitado, em paralelo, a Polícia Civil, que também está envolvida com o inquérito. Até para Sim, o senhor pode até fazer no esquema que o senhor fez na primeira CPI de manhã, que o senhor colocou lá no grupo, para ficar já registrado. Posso só interromper uma questão, uma fala que é super importante? Falando ainda, vereador Átila Nunes, já faz parte da rotina da Polícia Civil enviar o relatório para o Ministério Público. Sim, mas a gente, olha só, deixa eu bem. Primeiro, eu gostaria de agradeço ao Felipe, o vereador Felipe Michel, por complementar, mas, vereador, o que eu digo agora é quem vai. A Polícia Civil, ele compartilha com o Ministério Público, mas agora a gente quer que compartilhe conosco. Aqui Perfeito. Daí, que poderia... Eu estava pensando que fosse para consolidar, para me enviar para o Ministério Público, entendeu? Não, eu digo só para que a gente possa... interromper, Vossas Excelências, isso aí já... Posso complementar? Posso complementar minha fala? Já está acordado, você já tinha, já falei que estamos de acordo, já foi acordado. Eu falei só para você registrar no grupo, só isso, mais nada, fazer o registro lá no grupo do WhatsApp. Igual você me ajudou na reunião da manhã, quando você colocou lá os processos, o nome de todas as empresas, né, que, por exemplo, que nós poderíamos não ter citado, não há problema nenhum quanto a isso. Tá bom? Você acatado essa questão. Posso fazer uma sugestão? Deixa eu só colocar... Fazer uma sugestão sobre esse documento que vocês fez. Sim. Eu tenho uma dúvida. Posso? Foi foi lido pelo presidente Maná sobre isso. Fala que, num determinado momento do documento que o senhor leu, fala que essas pessoas foram contratadas pelos hospitais, estavam sendo contratadas pelos hospitais de emergência, para trabalhar na porta dos hospitais de emergência. Isso não é o que está correto. Portanto, o que acho que seria imprescindível que fosse pedido pela CPI a listagem daqueles ocupantes do gabinete do prefeito. Quais são os funcionários lotados no gabinete do prefeito, para que a gente possa cruzar com esses funcionários que se dizem contratados pelos hospitais, não são, eles são contratados pelo gabinete do prefeito. Então, a listagem, fosse incluída nesse documento, a listagem dos membros que trabalham no gabinete do prefeito, para a gente cruzar com os... Sim, da mesma forma que eu falei com o vereador Átila Nunes, só pode colocar lá no grupo, será acatado. Sempre... Bom? Agora colocar em votação... Vamos aprovar a sua ata logo de uma vez e depois a sua proposta? Tá? Votar a ata da reunião de 22/9/2020, agora com as ressalvas de correções que a senhora Miriam falou. Mas se votar a ata, não pode incluir depois a votação da vereadora... A votação da primeira ata, Leonel. É da primeira ata, aquela da semana passada, que não houve a reunião, não houve a instalação. E o desculpa. Essa é a ata que a vereadora Tereza Berger trouxe aqui, que nós já analisamos. Foram feitas ressalvas, ela concordou plenamente, as ressalvas já estão feitas, então é só um ato que nós temos que fazer, é oficial, tem que aprovar essa ata. Né? Aqueles que aprovam a ata, se manifestem, por favor, que aqui não é por coisa, tem que se manifestar. Aprovada. A vereadora Tereza Berger concorda? Concordo. Vereador Felipe Michel concorda? Eu concordo. Vereador Inaldo concorda? Aprovado. Vereador Átila Nunes concorda? Aprovado. E agora colocar em votação a proposta da vereadora Tereza Berger, né, de adiantar, né, e já instituir hoje, na reunião de hoje, reuniões todas as quartas em regime híbrido, convocação do João Mendes, do Ailton Cordeiro Jesus, né, do Ailton Cordeiro da Silva e do João Mendes Jesus, do Paulo Albino, da Margarete, do Marcos Paulo Luciano e o convite ao senhor prefeito. Né? Essa, eu, no momento, sou contrário, espero primeiro chegar à decisão, né, à documentação solicitada, então eu já me manifesto contrário. Presidente, eu gostaria que o senhor primeiro colocasse em votação o primeiro separado? Item. Ah, tá. Primeiro item. Então, o primeiro item, ela quer que vote separado, vamos votar separado. Reunião em regime híbrido todas as quartas-feiras. A princípio, eu prefiro esperar a chegada da documentação para definir. Né? Então, eu, pessoalmente, manifesto contrário. Vereador Felipe Michel? Contrário. Vereadora Tereza Berger, obviamente, favorável. Claro, favorável e fica né? sabendo, infelizmente, da maioria dos senhores, eu gostaria que, pelo menos, o senhor definisse uma data. Porque essa história de vamos aguardar documentos, então, vamos tenho a impressão
que esses documentos vão chegar daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, talvez até quando as eleições já tiverem terminado. Acho que eles vão chegar sim, mas vou colocar que o senhor vou colocar mais uma questão após os próximos. Pediria a Vossa Excelência que definisse uma data em relação a essa questão, que eu acho fundamental. Quanto à convocação, né, João Mendes Jesus, Ailton Cordeiro da Silva, Paulo Albino, Margarete, Marcos, Paulo Luciano, e o convite... perdão, Átila, perdão, por favor, Excelência, me perdoe. O vereador fosse respeitado. Me perdoe. Estou lhe pedindo perdão aqui publicamente. O convite aqui nessa casa de atropelo que está complicado. Estou lhe pedindo perdão pessoalmente aqui, publicamente. Pedi perdão já desde a semana passada, da reunião de manhã. Eu já havia, inclusive... Eu queria consignar meu voto favorável à solicitação ao que é a proposta da vereadora Tereza Berg, de reuniões às quartas-feiras. Está aqui anotado seu voto favorável. O senhor me perdoe, mas... Isso, hein? Tá bom? Então, eu quero também... E que pese o fato que eu já havia solicitado que o senhor votasse previamente, mas houve a interrupção por outros vereadores que na hora fizeram a pergunta. Mas tudo bem. Doutor Manaia, votou ainda. Agora, por favor. Votar também. Quanto à convocação do João Mendes, do Ailton... Doutor Manaia, faltou eu votar. O vereador Inaldo não votou ainda, presidente. Vereador Eu não Inaldo, votei, presidente. já tinha votado, sim. Já tinha perguntado ele, já tinha votado. Já tinha, não. Não, Vou então votar agora. Então vota aí com esse óculos. Eu acho que toda quarta-feira, marcar certinho toda quarta-feira é meio complicado. A gente está cheio de coisa para se fazer. Eu também sou contrário a isso de botar toda quarta-feira. Então, bom, todos votaram, né? Então, a proposta rejeitada. A convocação de João Mendes, de Ailton, de Paulo Albino, Margarete, Marcos e o convite ao senhor prefeito, pelas mesmas razões. Nós ainda não temos documentação comprobatória para justificar uma oitiva. Está arriscado ter que ouvir 2, 3 vezes a mesma pessoa. Eu também manifesto contrário. Vereadora Tereza Berger, favorável, que é signatária da proposta. Vereador Felipe Michel. O que a gente está votando aqui é em relação a votar hoje. De fazer a convocação logo. Não, o que a gente... Então, até para o vereador Inaldo não está em votação, vereador Inaldo. Se já está votando. Está não, é proposta, está em votação a proposta. Recusada. Eu recusei, você recusa? Presidente, recuso e sigo por a semana que vem, ou outra semana, não sei quando será publicado o calendário. Vereador Átila Nunes, por favor. Voto favorável. Vereador Inaldo. Então, para esse momento, eu também voto contrário. A gente nem apurou nada ainda, já quer aumentar mais ainda. Então, proposta rejeitada, vereador. E quanto Seria exatamente isso, vereador Inaldo. A proposta de ouvir é exatamente para que os fatos comecem a ser apurados. Eu ouvi agora o vereador Felipe Michel dizendo, semana que vem ou sei lá quando. Sei lá quando, pode ser daqui a um ano. Não, presta atenção que eu vou falar. Calma aí, só um instantinho. Tá bom, mas presta atenção. Calma aí, só um instantinho. Vamos lá. Eu não sei o dia que será definido. Eu falei semana que vem, ou o dia, então, reitera, corrija. Quando será definido. Vamos voltar? Vamos retirar, então, essa colocação? Tá eu estou aqui me redimindo da colocação, foi no momento... Eu estou querendo dizer o seguinte, hoje a gente está abrindo... Vamos respeitar, a gente precisa respeitar as posições e os votos. Eu estou votando contra a convocação hoje e o presidente vai passar o calendário que vai ser executado os trabalhos. E volto a falar, a gente não está aqui para exercer nosso mandato de vereador para jogar poeira para debaixo do tapete, não. Onde tiver poeira e tiver algo errado, a gente está aqui para trabalhar. E ser respeitado o nosso direito de democracia da nossa colocação. Favorável ou contrário, da mesma forma que a gente respeita a todos que votam contrário. Tem que respeitar também os nossos votos, porque eu voto por mim e tem que respeitar o meu voto. O vereador Átila Nunes vota por ele e eu tenho que respeitar as colocações e seu voto, como sempre respeitei. Obrigado. Com relação a isso, né, eu fico bem tranquilo com relação a isso, vereadora e demais vereadores, porque quando eu presidi a CPI da chamada Michelin, que eu convoquei sobre condução coercitiva o ex-secretário de Saúde de Eduardo Paz para vir aqui, e quando eu até solicitei a condução, as pessoas até souberam, você vai pedir isso mesmo? Eu falei, vou. Isso me rendeu, inclusive, algumas rusgas, algumas inimizades, eu não saí sem ser chamuscado
dessa convocação, convoquei, veio sobre condição realmente coercitiva, né? Ou seja, o que tiver que ser feito, pode ter certeza que nós vamos fazer para o bom andamento da CPI. E quanto à definição da data hoje da próxima reunião, eu sinceramente não tenho como lhe definir isso. Gostaria de ter, mas não tenho como definir isso. Então, eu mantenho a posição quanto à aprovação da minuta, de acordo com a aprovação da minuta. Nós vamos receber a documentação, analisar e vamos convocar a próxima reunião, onde a senhora vai ter toda a liberdade, todos os vereadores terão toda a liberdade de trazer quaisquer propostas que vocês desejem, serão recebidas, serão acolhidas por essa presidência. E nós temos a certeza que em nenhum momento será cerceado a senhora ou a qualquer outro vereador desta comissão, ou outros vereadores, como o Leonel hoje, por exemplo, está participando, o professor Tarcísio Mota está participando, né? Nenhum deles será negado nenhum dos seus direitos. Vereador, só queria acrescentar o seguinte, para terminar, que eu vou cobrar essa data de convocação. Sim, sim. Eu sei que tem uma CPI aqui nesta casa, que foi instalada em março, e até hoje não foi concluída, porque nunca tem tempo para que os membros sejam convocados. Então, ou não se convoca, não sei exatamente qual é o problema, porque não faço parte dessa CPI. Eu o também meu não. voto de confiança, ó, vereador Jorge Manaia, tem assim o maior respeito por Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Eu vou dar o meu voto de confiança, mas na certeza de que o senhor logo nos comunicará ou definirá uma data para o início dos trabalhos, porque não adianta nada instalar uma comissão parlamentar de inquérito e sequer ter uma data de convocação dos envolvidos ou de decisões a serem tomadas. Concordo plenamente com a senhora, agradeço as gentis palavras, tá certo? E tenha certeza de que será conduzida de forma íntegra, proba, reta, entendeu? E com toda a transparência e publicidade que o processo merece. Não havendo mais o que discutir... Só fazer uma sugestão final. Acabou, não temos mais nada. Posso falar um minutinho, 10 segundos, só para falar para o vereador Felipe Michel, que fez a correção aí à sua fala. Eu vou sugerir ao senhor, como não temos uma reunião quarta-feira a tempo, que o senhor dá uma avaliada, dá uma lida no que significa ato falho. Aí na próxima reunião a gente conversa sobre isso. Tá bom? Presidente, estou no meio da rua, presidente. Vereador Paulo Pinheiro, o senhor já está com quantos mandatos? 4 mandatos. 3 mandatos. Tenho certeza que erros e falhas de todo ser humano ocorrem. O importante é reconhecer o erro, reconhecer a falha, corrigir. Eu não estou dizendo que o senhor falhou. Eu não estou dizendo que o senhor falhou. Eu só pedi para o senhor avaliar o que significa ato falho. O senhor pensar direitinho e depois a gente conversa sobre isso. Até pessoalmente. O nosso vereador Paulo Pinheiro... Ele é médico, estou vendo que ele é psiquiatra. O nosso vereador Paulo Pinheiro, né, amigo de longa data, companheiro de lutas, e também já teve mandato de deputado estadual, né, uma pessoa que tem ampla experiência legislativa, né, com certeza, né? Eu aqui gostaria de chamá-lo carinhosamente de mestre dos magos, porque realmente ele sempre tira um coelho da cartola e deixa o pessoal... porque eu estou prestando atenção, eu sou suplente, mas estou prestando atenção enorme nessa comissão. Obrigada, vereador Paulo Pinheiro. Espero contribuir de alguma maneira para que a gente não tenha sempre... porque a gente fica vendo isso aqui. Claramente, há uma maneira de levar a comissão, só tem todo dia democrático, não estou dizendo que não é democrático. Vereador Paulo Pinheiro, eu vou mudar de ato falho para um erro na fala, porque ato falho eu estou muito bem resolvido. Estou aqui para resolver não só o nosso problema, como o problema da nossa cidade. Pode ter certeza que vai ser vamos reavaliar e vamos depois conversar até pessoalmente juntos sobre... Vamos analisar isso, tá bom? Vamos sim. Para o bem da cidade, a gente vai analisar. Presidente, bora, presidente. Vamos lá? Segue o trabalho. Então, já que o presidente está sendo instado aqui, então, não havendo mais nada a discutir, dou por encerrada a sessão desta comissão parlamentar de inquérito no dia de hoje.